Força e Poder. Episódio: Kátia falece. Carmen, a venezuelana, chegou logo após o almoço. Numa mistura de inglês e portunhol, mais portunhol, foi apresentada a Sílvia e Duda. Olhava com insistência para Kátia, que ontem estava mais para moribunda do que sobrevivente. Conforme haviam combinado, queriam saber se ela poderia fazer expediente completo, talvez até residir junto com a família. Pero, que passa com Joanito? Joanito? Silvia perguntou. Oh, hijo mío. Ele pode ir na mesma escola de Michele. Não puedo pagar essa escola. Não precisa se preocupar. Vamos dar um jeito. Tom tentou tranquilizar Carmen. E vocês podem ficar no quarto, que eu e a Duda estamos agora. Pero, quedar-se em la habitación con los chefes? Não puedo. Mas que teimosa. E o testarudo? Mas Carmen, onde mais vocês podem ficar? Silvia fez seu melhor olhar pidão. En el sótano. No porão? Mas não tem um quarto lá embaixo, Tom exasperou-se. Nós quedaremos en el sótão. Posso chamar um empreiteiro? Logo após o almoço, Sílvia sugeriu que Kátia tirasse uma soneca. No meio da tarde, o cheiro de café espalhou-se pela casa e chegou no pavimento de cima. Duda, pé por pé, se aproximou da cama de Kátia. Ela estava acordada e sorriu alegremente. Hora do café? Você pode descer? Sim, vamos. Sílvia orientava o que e como queria que Carmen tomasse conta da casa, enquanto Kátia se recuperava da terrível doença, que, se Deus o quiser, seria debelada. Após o café, Kátia foi à biblioteca. Ligou seu notebook e viu que tinha milhares de mensagens não lidas e nem respondidas. Carmen, ao lado de Sílvia, apareceram na porta. A venezuelana queria dar um até amanhã. Puxa, nem vi a tarde passar. Carmen, depois de pegar um ônibus, metrô e mais um ônibus, chegou na escola onde seu menino Joanito estudava. Pegaram outro ônibus para chegarem na República, onde viviam com mais de uma dúzia de outras pessoas e dividiam um quarto com mais duas mulheres, sem filhos. Umas vinham, iam e nunca mais voltavam. A cozinha onde as refeições eram feitas, tipo cada um por si e Deus por todos, era uma imundície. Era difícil saber qual dos dois banheiros era o mais sujo, se o feminino ou o masculino. Quando o ônibus parou e os dois desceram, viram que na frente da República havia duas viaturas da polícia e alguma agitação. Um porto-riquenho passou a mão na bunda de uma argentina, que estava namorando com um chileno, e o pau comeu. No fim, todos batiam e apanhavam de todos. Caíram sobre a cama onde Carmen e Joanita dormiam, e a quebraram. O colchão de espuma tinha um enorme rasgo, estava inutilizado. Católica fervorosa, olhou para aquilo tudo e pensou: parece que Deus me está mostrando o caminho. Não falava muito de religião. Havia escutado que os ingleses não gostavam dos católicos. Juntou suas coisas em duas bolsas, ajeitou como deu a cama retalhada e dormiu encaixada com seu Joanito. No outro dia, de manhã, não levou Joanito para a escola, mas foi direto para a casa de Kátia e Tom. Duda foi abrir a porta e encontrou Carmen, filho e duas bolsas. Depois de relatar o ocorrido na República, disse que veio para ficar, para a alegria de todos. Levaram as parcas coisas dela e do filho para o subsolo. O sofá era melhor que a cama esfaqueada.
próximo à cozinha, havia um banheiro que serviria nessa emergência. O carpinteiro prometeu que viria em uns 5 dias. À tarde, Tom sugeriu fazer um passeio de carro. Seria muito bom para todos. Assim, com seu celular, Duda registrou tudo o que achou interessante e importante. O dia estava bonito, para os padrões locais. Um pouco de nuvens e um pouco de sol. A caixa de mensagens de Roberto ficou lotada e as fotos circulavam pelos grupos do colégio. No meio da tarde, pararam numa confeitaria. Ela existia desde 1871 e havia uma fileira de mesas na calçada. Acharam melhor escolher uma lá dentro. Não queriam expor Kátia, sabe lá, a que vento maligno. Também queriam ver as prateleiras e os mostruários com infinidades de torta, pudins e doces. Talvez levasse uma semana para provar de tudo. A alegria voltou e parecia que nunca houve doença. Kátia contou como andavam a cavalo no Rio de Janeiro, como o Sr. Amaro e Dona Flor a receberam bem, do jantar no consulado, e depois que vieram para Londres, como era puxado estudar e trabalhar. Mas era tudo maravilhoso, e tinham Michele, o bem mais precioso deles. A tarde foi pequena. Quando viram, estava escurecendo. Quando chegaram em casa, Carmen estava preparando a janta. Um tipo de salsichão frito, junto com tomates cortados ao meio de comprido, sobre um montinho de purê de batatas, pão fatiado, manteiga, geleia de maçã e chá. Kátia resolveu deitar-se e descansar um pouco. Quando o jantar estivesse pronto, ela desceria. Joanito estava sentado à mesa, mexendo em cadernos escolares. Michele se sentou ao lado e queria saber do que se tratava. Não demorou e as crianças eram amigas desde sempre. Tom e Silvia foram para a biblioteca. Tinham que planejar o futuro. Duda foi para o quarto que dividia com Michele. Tinha muitas fotos e queria conversar com Roberto pelo WhatsApp. No dia seguinte, o empreiteiro veio ver o que precisava fazer. Feito o orçamento, Tom achou melhor contratar por obra pronta. O empreiteiro iria fornecer o material e a mão de obra. Não tinha cabeça, nem tempo para correr atrás de detalhes. Como era quinta-feira, combinaram de iniciar os trabalhos na segunda-feira. Sábado de manhã, Kátia acordou sobressaltada. Tentou levantar-se para correr até o banheiro. Não conseguiu e vomitou sobre si mesma e na cama. Tom correu para chamar Silvia. Os espasmos não paravam. Michele estava assustada. Duda a abraçava e tentava passar alguma força. Todos os esforços caseiros não ajudavam. Chamaram pronto-socorro móvel. Enquanto isso, trataram de se vestir, limpar Kátia e vesti-la do melhor jeito que dava. A ambulância demorou eternos 20 minutos. Os paramédicos mediram aqui e ali. Concluíram que era melhor levar para o hospital. Carmen fez um chá, que ninguém bebeu. Kátia foi colocada numa maca e levada para dentro da ambulância. Silvia foi junto. Tom levaria o automóvel. Enquanto a ambulância, de sirene aberta, voava para o hospital, Silvia mentalmente pedia ajuda a Arthur. Alguma coisa a impedia e não estava funcionando. Chegando no hospital, Kátia foi levada para o setor de emergência. Silvia ficou na sala de espera e Tom ficou com a esposa. Ela estava cheia de fios e tubinhos. Médico vinha e depois mais outro. Os enfermeiros estavam apressados. Perto do meio-dia, concluíram que tinha que ir para a UTI. Tom foi tomado por uma força anestésica e o desespero virou conformismo. Silvia pensou em até fumar. Não tinha cigarro e nem sabia onde comprar. E pior, onde seria permitido fumar. Ficou na vontade.
permitiram que Silvia e Tom fossem na janela de vidro ver Kátia. Tinha mais fios e mais tubos. Estava fora de sentido, e pálida qual página em branco. No final da tarde, se foi. Tom estava viúvo e Michele órfã. Duda mandou uma mensagem para Roberto, informando que Kátia havia falecido. A escola foi tomada por uma consternação nunca vista. Arthur e Sara vieram para Joinville e ficaram junto com Carlos, Anita, Jorge e Fernanda. O Sr. Amaro e Dona Flor conversaram com o Sr. Greg e Lady Mary e tentariam alugar um jatinho que desse conta de atravessar o Atlântico e levá-los para as Ezequias. No consulado, Greg e Mary tentavam manter a flegma britânica. Alguns compromissos diplomáticos foram adiados e a dor era insuportável. Amaro se segurava como podia, tentando dar algum suporte à Flor, que caiu na antiga letargia. O corpo de Kátia seria velado numa igreja anglicana. Não era muito grande. Tinha uma única torre na lateral. O ninho do sino era um cubo em pedra à vista, com pequenas aberturas estreitas, acabadas em semicírculo. No topo do cubo, nos 4 cantos, sobressaíam as colunetas altas e sólidas. O pastor era conhecido de Tom e Kátia, em virtude do instituto onde ela fazia trabalho voluntário. Michele havia sido batizada nessa igreja pelo mesmo pastor. Não eram assíduos, mas se esforçavam em participar pelo menos uma vez por mês. O esquife foi colocado em frente ao altar-mor. Estava aberto, e o rosto de Kátia estava incrivelmente belo. Duda e Carmen cuidavam de Michele e Joanito. Silvia buscava forças no infinito. Se desdobrava em manter Tom em condições sóbrias, o suficiente para receber as condolências dos conhecidos e desconhecidos. Quando Amaro e Flor entraram, seguidos por Greg e Mary, todas as forças e apoio desmoronaram. Michele correu para o pai. Duda foi também. Silvia desconectou das forças e desabou. Uma roda de 6 se abraçou, e toda a emoção rompeu a barragem. As pessoas que estavam nos bancos foram contagiadas, e quase toda a igreja chorava. O pastor veio da sacristia tentar consolar e acalmar sua comunidade. Ele próprio estava desolado. Se segurava do jeito que dava, pois tinha obrigação de cargo. Por ser de família nobre e ter um jazigo no cemitério da igreja, Kátia poderia ser enterrada lá. Tom pediu que ela fosse cremada e depois a levaria para o Brasil. Não via mais sentido em ficar longe de sua terra natal.